De agora, eu gostaria que você abrisse e mantivesse a sua Bíblia aberta no texto que nós lemos no início do culto, que é a parábola ou a profecia do vaso quebrado da casa do oleiro. Eu vou ler apenas até o verso 4, para nós meditarmos a partir de agora nesse texto. Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao verso 4. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amém? O tema da mensagem hoje é: Deus pode fazer tudo novo. E eu queria contextualizar, como eu disse no início, né, esse é um texto muito conhecido, é uma passagem bíblica que nós conhecemos muito bem, mas é bom lembrar que Jeremias nasceu num tempo em que a nação de Judá estava vivendo um caos. O ambiente em que ele nasceu era um ambiente hostil, era um ambiente que estava desviado de Deus. Na verdade, os primeiros 10 anos de vida de Jeremias coincidiram com os últimos 10 anos do reinado de Manassés, que foi uma dinastia reconhecidamente corrompida moralmente e decadente espiritualmente. Este rei Manassés, ele reinou sobre a nação de Israel, sobre os hebreus, por 55 anos. Então veja que são mais de meio século de um governo, né, exercendo, um governo corrupto, né, exercido sobre aquele povo e completamente distante de Deus. Para quem não conhece Manassés, se Deus colocou no coração de Davi o propósito de construir uma casa, de construir um templo, para que Deus habitasse naquele lugar e para que o povo adorasse a Deus naquele lugar, com riqueza de detalhes, é fato que mais tarde foi Salomão quem construiu esse templo. Então, se Deus usa Davi, se Deus usa Salomão para construir este lugar, que deveria ser um lugar para a glória de Deus, um lugar para a adoração, um lugar para o culto a Deus, Manassés, entre outras barbaridades, ele destruiu completamente, não fisicamente, mas descaracterizou o culto a Deus no templo. Primeiro, ele introduziu ali ídolos em formas de animais, quando a Bíblia, e na época a lei de Deus condenava isso. Ele incentivava os cultos pagãos, inclusive a sua disposição para as práticas de pecado era tão grande, tão terríveis, que justamente numa cerimônia, num ritual pagão, você vai encontrar isso registrado lá no segundo livro de Reis, no capítulo 21, Manassés oferece, ele queima o seu próprio filho numa desses cultos pagãos. Ele colocou prostitutas no templo, ele importou mágicos, ele trouxe feiticeiros das nações vizinhas, tudo com o propósito de escravizar a mente, com o propósito de trazer toda sorte de superstição para dentro da nação. Se nós pensarmos que a igreja é o templo de Deus, né? Imaginar que o templo de Salomão era um edifício, era um local onde o povo se reunia para cultuar a Deus. E a igreja é o lugar onde nós reunimos para cultuar a Deus. Mas, na verdade, este templo, essa edificação, essas paredes, não tem poder em si. Em última instância, o nosso coração, é a nossa vida. O apóstolo Paulo fala que nós devemos cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Então, o nosso coração é onde Deus habita, é o nosso coração onde o nosso culto é oferecido a Deus. E aí nós precisamos já começar fazendo uma reflexão aqui. Como é que, o que é que nós temos oferecido a Deus no altar do nosso coração? Nós cantamos um hino, por acaso, né, no início do culto, falando justamente de que o meu coração é o teu altar. E deve ser realmente, o nosso coração deve estar aberto para que Deus habite, para que o Espírito Santo habite, para que Deus, através das nossas vidas, seja glorificado. Mas a pergunta é, de fato o nosso coração tem sido um altar para Deus? O que é que tem sido adorado no meu coração? O que é que tem sido adorado no seu coração? Muitas vezes, o Abel falou disso hoje pela manhã na escola dominical.
ele citou o trabalho, né? Que o trabalho pode ser um Deus na nossa vida. Então, no altar do nosso coração, muitas vezes pode ter outra coisa que não é Deus. Às vezes pode ser a diversão, às vezes pode ser o lazer, às vezes pode ser o trabalho, às vezes pode ser algumas riquezas, pode ser pessoas, pode ser posições, né? Desejo de alcançar ou de representar alguma coisa, e essas coisas não podem ocupar o altar do nosso coração. O nosso coração deve ser dedicado exclusivamente ao Senhor. Mas foi nesse ambiente então difícil que Jeremias cresceu, aprendeu a andar, a brincar e a falar. Então, se a gente imaginar que depois de 55 anos de caos moral, o culto, né, o temor a Deus, o culto ao Deus verdadeiro, estava quase que esquecido no coração daquele povo. Eu fico imaginando que os mais velhos, né, os anciãos daquela época, a santidade, a fé, as cerimônias de culto a Deus, os oráculos proféticos, tudo aquilo que tinha sido tão importante, tão marcante na vida daquela nação, agora não passavam de lembranças distantes. E eu fico imaginando quão terrível é alguém que se afasta, por qualquer que seja o motivo, se afasta de Deus, ou não sente mais a presença verdadeira de Deus no seu coração. É o que aquela nação sentia. A chama que ardia no coração deles, repito, as profecias, a fé, a santidade, o culto a Deus, aquilo agora tinha ficado no passado. Ok, Manassés morreu, e ele foi sucedido pelo seu filho Amon. O povo esperava que alguma coisa mudasse, e não mudou, pelo menos não de imediato. Amon foi rapidamente, eu não sei exatamente quanto tempo, mas pouquíssimo tempo, Amon também foi assassinado, tamanha era a devassidão daquele povo. E aí aparece então o filho de Amon, Josias, neto de Manassés, com apenas 8 anos de idade, ele assume o trono da nação. E começa aqui então na vida de Josias, provavelmente o mais notável capítulo da história da vida do povo judeu. Naquele jovem, naquele garoto, naquele menino, havia uma coisa que não tinha no seu pai e muito menos no seu avô, que era um coração puro. Não que uma criança de 8 anos não tenha pecado, mas Josias tinha um espírito inocente. Josias ainda tinha um coração que era incorrupto. Ele não tinha se contaminado com as maldades. Ele não estava, a sua mente ainda não tinha sido cauterizada por todas as maldades, por tudo o mal que a sua dinastia anterior, né, pai e avô, haviam cometido na nação. Então isso significa que no coração dele não havia resistência. E foi isso que fez com que Deus o escolhesse e Deus o usasse para trazer uma nova esperança àquela nação. E desta forma também é nas nossas vidas. Quando nós entregamos o nosso coração a Deus, quando nós reconhecemos a nossa corrupção, o nosso pecado, as nossas fraquezas, e nos apresentamos diante de Deus querendo mudanças, desejando mudanças, eu repito, o tema da mensagem é: Deus pode fazer tudo novo. Não importa o quão longe você tenha ido, não importa o quão grave tenha sido o seu pecado, não importa o quão triste seja a sua situação, Deus pode fazer tudo novo. E é isso que ele começava agora em relação à nação de Israel, através da vida desse jovem. E eu fico imaginando, a Micaele falou aqui, né, da sua experiência de medo, da sua apreensão. Coloque-se no lugar de Josias. 8 anos de idade, ele precisou reunir coragem de fato para iniciar uma reforma completa, para promover uma mudança drástica, e ele não tinha boas referências. Isso que é importante a gente ver. Você pode viver no mundo de corrupção, você pode viver num ambiente de pecados, mas se o seu coração estiver voltado para Deus, Deus vai te dar graça e você vai conseguir vencer. Nós venceremos. Então, se o avô dele havia deturpado todo o culto a Deus, toda a mente daquele povo. Eu vi hoje de manhã a Aline, quando nós chegamos para a escola dominical, a Aline já parou ali naquele muro ali da entrada da igreja e começou a arrancar, sabe aqueles matinhos que nascem, mesmo no meio do concreto? Às vezes os pescadores aí, né, vão lá para o meio do mato, e no meio da pedra tem lá uma plantinha nascendo ali naquela trinca, naquela fresta da pedra. Eu vejo Josias mais ou menos assim. Se o seu avô havia pavimentado o coração, a mente,
cauterizado aquelas vidas, Josias aparece como essa plantinha teimosa que nasce ali. E ela começa a florescer mesmo num ambiente ruim, mesmo num ambiente difícil. E é assim que Deus faz conosco. Quando nós estamos plantados em Cristo, quando nós estamos seguros em Cristo, quando a nossa vida pertence a Ele, para voltar na escola dominical, nós somos novas criaturas. Deus já fez coisas novas na nossa vida e nós podemos agora florescer no ambiente aonde o Senhor nos coloca. E eu vejo que Josias tinha pelo menos 2 grandes compromissos, 2 grandes desafios agora nas suas mãos. Primeiro, ele tinha uma nação corrompida, ele tinha um povo esquecido de Deus, ele não tinha referências pessoais, olhando para a sua família, ele não podia copiar o seu pai, ele não podia copiar o seu avô, mas ele tinha um grande desafio. Primeiro, estabelecer um governo que fosse melhor do que os anteriores. Lembre-se que ele era um rei, e aqui nós não podemos negar as responsabilidades de um rei, de um governo. Então ele precisava estabelecer um governo correto, um governo melhor. E segundo, ele precisava restaurar a saúde espiritual da nação, que se tornara uma lixeira, né? Uma verdadeira lixeira moral e espiritual era o que a nação tinha virado até então. Então, nesse dilema de olhar o tamanho do desafio, olhar o tamanho da dificuldade, ele precisa tomar uma decisão. E ele escolhe o melhor lugar para começar a reforma. O texto, a Bíblia diz que ele escolhe o lugar do culto. Ele escolhe a casa de Deus. E eu quero dizer para você nesta noite, se a sua vida está de cabeça para baixo, se você está se sentindo dominado, se você se sente paralisado, se você se sente incapaz, olhe, reúna todas as suas forças, concentre todas as forças que você ainda tem e volte-se para o seu relacionamento com Deus. A nossa relação com Deus é que define a nossa vitalidade, que define a nossa espiritualidade. Note que no meio de todo aquele caos, no meio de todas aquelas dificuldades em que se encontrava a nação, Deus escolhe algo pequeno. Deus escolhe apenas um menino para começar uma mudança importante. Talvez Deus precise, ou talvez Deus esteja mostrando para você coisas pequenas, coisas que talvez você não se importe, coisas que talvez você ache, isso é um acaso, isso é uma coincidência, isso faz parte. Mas preste atenção, talvez Deus esteja mostrando a você uma coisa pequena que precisa começar a ser mudado e através daí Ele pode fazer e Ele quer fazer coisas grandes. Então, quando Josias escolhe o lugar do culto, é para nos fazer refletir que a nossa relação com Deus é a coisa mais importante para que as mudanças aconteçam na nossa vida. Eu não sei de quem é a frase, mas alguém disse que as nossas vidas é o reflexo do culto que nós praticamos. Se nós tivermos uma vida corrupta, nós ofereceremos também a Deus um culto igualmente corrompido. Se a nossa comunhão com Deus for frágil, o nosso culto será igualmente raso e fraco. Então veja qual é a importância da nossa relação, da nossa comunhão e do nosso compromisso com o Senhor. Por que Josias vai para o culto? Por que Josias se preocupa com o ambiente da adoração a Deus, do culto a Deus? Porque ele reconhecia, diante do desafio que ele tinha, que se ele não tivesse Deus ao seu lado, ele não chegaria a lugar nenhum. E eu pergunto para você, qualquer um de nós aqui, você que nos acompanha, você acha que você pode chegar a algum lugar sem Deus? Você acha que você será capaz de resolver qualquer coisa sem Jesus? E ele nos mostra mais uma coisa importante aqui. Se você pretende ser alguém na vida, se você pretende conquistar algo, se você pretende resolver algo, você precisa de Jesus. Se você quer ser um bom pai, você precisa de Jesus. Se você quer ser uma boa mãe, você precisa de Jesus. Se você quer ser um bom filho, você precisa de Jesus. Se você quer ser um bom esposo, uma boa esposa, você precisa de Jesus. Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, nós precisamos de Jesus. Se você quer ser um bom empregado, você precisa de Jesus. Se você quer ser um bom patrão, você precisa de Jesus. Então, nós não temos capacidade de realizar nada, de alcançar nada, de fazer nada, à parte, separados de Jesus. E o mais importante, Jesus quer estar conosco nos nossos desafios. Jesus quer estar conosco na nossa vida, na nossa caminhada, nos nossos planos. Ele quer estar ao nosso lado. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos mostrar o caminho. Então Josias, diante
dessa visão que ele tem, ele ordena uma faxina completa. Ele manda que o templo seja totalmente limpo, totalmente reformado, totalmente varrido. E ali são 55 anos de luxúria, de pecado, de tudo que havia descaracterizado um lugar que deveria ser a casa de Deus. Ele entendia que ali não havia mais espaço para as prostitutas, para os magos, para os assassinatos, para o culto a ídolos. Então ali começa a mudança, ali começa o primeiro passo para que tudo aquilo que não era compatível a um culto a Deus fosse retirado. Ele olha para dentro do templo e reconhece que Deus não podia habitar naquele lugar, porque ali havia toda sorte de maldade, toda sorte de pecado, toda sorte de desonra para Deus. E assim também nós somos convidados a olhar para o nosso coração e avaliar o que é que está habitando o nosso coração, o que é que está dentro do nosso coração, quais planos o nosso coração tem feito, quais desejos estão no nosso coração, se o que nós pretendemos, desejamos, planejamos, queremos, buscamos é compatível com um coração que pertence e que ama a Deus. Muitas vezes as mudanças precisam acontecer de dentro para fora, muitas vezes não, todas as vezes. Toda mudança que acontece apenas exteriormente, ela não dura. Mas a mudança que acontece por dentro, ela perdura, ela é duradoura. Então, o que acontece aqui de interessante? Nessa operação de limpeza do templo, o sumo sacerdote Ilquias, ele encontra o livro e ele leva esse livro para o rei. Esse livro é o livro de Deuteronômio. Se você olhar lá no segundo livro de Reis, capítulo 22, verso 8, diz assim: então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E ele entregou o livro a Safã, que o leu. O que é o livro de Deuteronômio? É o quinto livro da Bíblia, né? É um dos livros do Pentateuco. E ele apresenta, basicamente, os discursos de Moisés aos israelitas. Antes mesmo deles entrarem na terra prometida, quando o povo ainda estava, como é que chama aquele monte? As planícies de Moabe, né? Nas planícies de Moabe, quando eles avistavam a terra prometida, ali Moisés então começa a discursar para eles, e 3 coisas básicas Moisés fala para aquele povo. Primeiro, e é isso que contém o livro de Deuteronômio, que eles se lembrassem dos 40 anos que eles haviam passado, que eles haviam caminhado pelo deserto, que eles haviam percorrido para agora chegar então naquela terra que era a terra prometida, que eles nunca se esquecessem disso. Segundo, Moisés também lembra o povo da importância das leis que Deus deu para eles no Monte Sinai. Então, olha aí, vocês estão diante da terra que Deus prometeu, Deus conduziu vocês até aqui, não se esqueça que foi Ele que trouxe vocês, que deu a terra a vocês. Segundo, não se esqueça das leis, da forma que Deus quer que vocês vivam. E por último, ele lembra que a obediência daquele povo é que fará com que as bênçãos de Deus permaneçam sobre eles. Então, ao longo de 34 capítulos que tem o livro, o resumo de tudo isso é o código da lei de Deus direcionada para aquele povo. Como é que eles deveriam viver socialmente, como é que eles deveriam se comportar na terra de Canaã, como que eles deveriam instituir as suas lideranças. Todos os detalhes Deus deu através do livro. Então agora, se a gente pensa que esse livro estava perdido lá dentro do templo, que foi achado no meio de uma faxina, significa que os reis até então haviam abdicado da orientação de Deus, haviam se esquecido de toda a orientação de Deus. Então, quando o sumo sacerdote encontra esse livro, nós entendemos aqui que o destaque é para a importância da obediência à lei de Deus. Tudo aquilo que foi sufocado, né, por causa da perversão daquele povo, que havia sido esquecido, agora foi reencontrado. E é interessante essa palavra. Quantas vezes nós precisamos reencontrar o nosso chamado, reencontrar a nossa motivação, reencontrar a graça para seguirmos, reencontrar o desejo de fazer algo para Deus ou de perseverar na nossa caminhada. Então, foi o que aconteceu aqui. Muitas vezes, provavelmente esse livro foi ficando de lado.
Um deixa aqui, o outro deixa ali, ficou esquecido, ficou jogado, mas agora Josias tem na sua mão verdadeiramente um plano diretor para esta reforma. É o livro que oferece para ele todas as instruções e claramente do que era certo, do que era errado, do que honrava a Deus, do que desonrava a Deus, do que era um padrão moral, um padrão de um culto consagrado a Deus. Então, a partir daquele momento, toda a falsa adoração foi banida, todo o pecado foi retirado, toda a sujeira gerada por todo aquele período foi limpa, foi tirada do templo, da cidade e até da nação. Agora, a religião, o culto está centrado em Deus. Mas nós falamos aqui de Jeremias, da visão de Jeremias. E eu falei que Jeremias nasceu lá. Quanto tempo decorreu até essa visão de Jeremias? Muito tempo. E é justamente quando tudo parecia muito bem, é que Jeremias, Deus revela a Jeremias que havia alguma coisa errada. O que o rei pôde fazer, o que Josias pôde fazer, foi feito e foi bem feito. A idolatria foi banida, os crimes cessaram, o culto foi restabelecido, mas não demorou para Jeremias perceber que as reformas tiveram resultados apenas superficiais. As transformações exteriores haviam sido importantes, haviam sido tremendas, mas as internas duraram pouco. E aí, se você olhar o capítulo 7 de Jeremias, ele, como profeta de Deus, vai para a porta do templo, e ali ele começa a pregar um sermão aparentemente estranho. Jeremias 7:4 diz assim: não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Jeremias repete 3 vezes essa expressão, templo do Senhor, para enfatizar uma rejeição da parte de Deus as palavras que eram pronunciadas pelos lábios dos falsos profetas. Na opinião daqueles homens, daquelas pessoas, a simples manutenção de um serviço religioso no templo era suficiente para evitar qualquer mal. Lembre-se que o que Jeremias profetiza por todo o seu ministério é que Deus estava rejeitando a nação, que Deus haveria de punir a nação, porque eles estavam desonrando a Deus. Eles estavam cultuando outros deuses. E aqui, apesar de Josias ter feito aquela reforma, o povo tem uma recaída. Então, o que Jeremias denuncia é que aparentemente estava tudo bonito. O templo estava lá, não tinha mais as prostitutas, não tinha mais os mágicos, não tinha mais as oferendas de vidas humanas, mas havia uma hipocrisia dentro daqueles cultos. Estavam no lugar certo, falando as palavras certas, mas eles permaneciam no erro. O pastor Paulo usa uma expressão que tem muita gente crendo no Jesus errado, tem muita gente embarcando na salvação errada e, consequentemente, vão desembarcar no céu errado. Então é mais ou menos isso. Eles estavam lá no templo, era o lugar de cultuar a Deus, estavam falando as palavras bonitas, estavam fazendo as cerimônias que deveriam ser, mas estava tudo errado. Porque Deus, Ele tem a visão, Deus tem a sabedoria, Deus, na sua misericórdia, nos oferece, e Ele pode definir o que nós devemos ser. Deus define o que Ele tem para nós, a sua bênção, a sua proteção, usar-nos como vaso, como instrumento, como a profecia que nós demos diz, mas nós precisamos permitir que Deus haja nas nossas vidas. Nós precisamos nos voltar para Deus e ouvir a sua voz. E mais do que ouvir a sua voz, ser obediente à sua voz. Portanto, o lugar é relevante, a companhia é importante, a atitude é fundamental, mas não é suficiente. Ir à igreja, cantar hinos, ouvir a palavra, até mesmo pregar a palavra, tem até um hino que a gente canta, né? Isso tudo não faz de nós santos. Por quê? Porque se nós não estivermos fazendo de fato para Deus, se nós não estivermos verdadeiramente vendo Deus e oferecendo a Ele, nós estamos nos enganando e sendo enganados. Deus olha para toda aquela situação, Deus olha para aquele povo, para aquele culto que eles estavam oferecendo, para o coração deles, e Deus sabe, Deus conhece os nossos corações aqui esta noite, Deus conhece os nossos propósitos, Deus conhece as nossas fraquezas, Deus sabe o que vai ser amanhã, Deus sabe a dificuldade que nós estamos enfrentando, que você pode estar passando hoje, mas por algo que Ele tem para te dar amanhã. Mas Ele precisava que o povo acreditasse nisso. E Ele via que o povo não estava acreditando. Então Ele chama Jeremias e fala: Jeremias, dispõe-te
e desce à casa do oleiro, porque eu preciso falar com você lá. O que Deus teria para falar com o seu profeta, lá numa olaria, que ele não podia falar com Jeremias ali mesmo? Dá a impressão que Jeremias estava dormindo. Jeremias falou, Deus fala para ele, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Vai lá que eu preciso mostrar alguma coisa para você. Então eu creio que o mínimo que Deus esperava de Jeremias aqui, é que ele tivesse a disposição. Imagine que Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo, e nós sabemos disso. Será que nós temos disposição para ouvir Deus? E mais do que isso, será que nós temos disposição para obedecer a Deus? É isso que Jeremias nos ensina aqui. Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque eu quero falar com você lá. O que Jeremias fez? Ele levantou e foi lá na casa do oleiro. E ele mesmo diz que quando ele desce à casa do oleiro, ele diz, então eu fui à casa do oleiro, e lá eu vi o oleiro trabalhando na roda, com a roda. O que o oleiro estava fazendo? O texto fala, ele estava fazendo um vaso. Ele estava construindo um vaso. Como é que era o trabalho de um oleiro? Né? Era uma roda que girava, e ele ali com aquele punhado de barro, ele ia moldando, ele ia pressionando, ele ia fazendo ali, formando um vaso. E o que Jeremias diz? Que quando ele estava olhando aquele oleiro trabalhar, ele viu que o vaso que ele estava fazendo se quebrou nas suas mãos. Lembrando que essa figura do barro aqui significa nós. Era a nação de Israel que ele diz, eu não posso fazer isso com você, ó nação de Israel. Então hoje Deus fala conosco. Nós somos apenas o barro na mão do oleiro. O que Deus quer é fazer de nós vasos que honrem o seu nome. O que Deus quer fazer de nós, muitas vezes é vaso novo. Talvez Deus precise fazer algo novo na minha vida, na sua vida. E para isso o vaso precisa ser quebrado. Portanto, quando você é quebrado, quando você é tocado por Deus, isso não significa que Deus te rejeitou. Isso não significa que Deus está te jogando fora. Porque Jeremias, talvez quando viu aquilo, ele ficasse esperando o impropério. Esse barro não serve para nada. Essa argila aqui está com defeito, essa argila aqui está muito mole. E ele jogasse talvez aquele barro, aquela argila, aquela matéria-prima, num monte de sucata para ser descartada. Mas não foi isso que Jeremias viu. O que Jeremias viu é que o oleiro, cuidadosamente, ele retoma a construção. Muitas vezes Deus precisa interromper alguns planos, Deus precisa interromper alguns desejos da nossa vida, que são apenas do nosso coração e não é do coração dele. E quando ele faz isso é porque ele nos ama. A gente canta esse hino, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um barro nas mãos do oleiro. E a gente fala, Senhor, quebra a minha vida e faça de novo. Mas não é fácil. Quando Deus toca, porque aqui tem uma coisa importante. Por que o oleiro reconstruiu o vaso? Porque um vaso defeituoso, um vaso com falhas, não poderia ser utilizado. E assim Deus olha para a minha vida e Deus olha para a sua vida, e Deus quer ver em nós a sua graça perfeita. Imagine um vaso com uma trinca, um vaso com uma fissura. A glória de Deus, a unção de Deus vai vazar por ali. Então o vaso precisa ser perfeito. E significa dizer que existem homens e mulheres com defeitos. Nós somos frágeis, nós somos fracos, nós caímos, nós erramos, nós pecamos, mas Deus não está nos descartando. Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Deus quer reconstruir as nossas vidas de forma que Ele seja glorificado nela. Isso pode doer, vai doer, mas é para que nós sejamos edificados nele. E tem uma coisa importante, quem já leu aquele livro, esqueci o nome do autor, Corra com os Cavalos, como é que chama o autor? Eugene Peterson. Ele fala que antes do advento, né, da cerâmica, da indústria e da olaria, você imagine que se não tivesse mulheres aqui, pensa, você não tem uma tigela na sua casa, você não tem uma bacia na sua casa, você não tem um copo, você não tem uma panela, dá para viver? Não tem, Neila, dá para viver? Não tem forma de bolo, não tem jarra, não tem bacia, não tem nada que dá para você guardar alguma coisa. Isso parece tão óbvio, né, para nós hoje. Imagine viver num tempo em que você não tinha como armazenar nada. A vida daquele povo consistia apenas na subsistência. Então eles iam para um lugar onde tinha água, para poder dar água para os animais, para poder cultivar, e aí comia, ia para outro lugar, e assim era a vida deles. Então antes de alguém construir, aprender, e Deus dar essa inteligência para que um vaso fosse construído, a vida era a vida do dia.
Você não tinha perspectiva. É o que você podia guardar ali com as suas mãos. Mas depois que os vasos, depois que a cerâmica, depois que essa indústria começa a acontecer, olha que mudança. Isso é história, né? O Alex que me ouça lá. Agora você pode armazenar. Você pode, por exemplo, armazenar os grãos para quando vier o inverno. Você pode armazenar água para quando você tiver sede. Você pode transportar algo de um lugar para outro. E se nós transpormos essa visão para o aspecto espiritual, para o vaso que Deus quer construir, para o vaso que eu e você somos nas mãos de Deus, que Ele quer fazer, que Ele quer tirar os defeitos, será que nós conseguimos ver que nós temos agora o Espírito Santo dentro de nós para sermos saciados? Será que nós podemos ver que nós temos agora dentro de nós a mensagem da palavra do Evangelho, que nós podemos transportar para outros lugares, levar para os presídios, levar para os perdidos, levar para os enfermos? Olha o que Deus está fazendo. É isso que Deus está mostrando para Jeremias. É isso que Deus quer mostrar para nós hoje. Deus quer nos fazer, ou fazer em nós coisas novas. E se Ele precisar quebrar, deixa Ele quebrar. Porque o que Deus faz é sempre precioso, é sempre maravilhoso, é sempre o melhor. Deus quer fazer de nós vasos úteis, vasos de honra, vasos com propósitos. Repito, que possa transportar a sua graça, o seu amor, o perdão, a mensagem transformadora do Evangelho, a mensagem de salvação a este mundo perdido. Muito bem. Jeremias está olhando ali uma linha de produção, ele está olhando ali um oleiro trabalhando. Eu me permito pensar aqui que tem as fases, né, do vaso. Talvez o barro precisa ser molhado primeiro, né? Se você, nos filmes que a gente vê, em alguns vídeos, você vê que a argila é pegada e ali é molhado, tem um pouco de água ali para tornar ela maleável. Depois ela vai para a roda, né, onde ela vai ser formada, onde ela vai ser moldada. Depois aquele vaso é colocado no lugar para ele secar. E aí eu tive a oportunidade de visitar já uma fábrica de porcelana, que o processo é parecido. O que acontece? Tem um negócio que ele chama cozimento e queima. Parece que isso é comum na nossa vida espiritual, né? Você precisa ser moldado, primeiro o Espírito Santo te molha, o Espírito Santo te envolve, aí o oleiro te forma, aí você precisa passar por um processo. É por isso que dói. Porque esse processo de seca, de cozimento, de fogo, né? O que o fogo representa na vida do cristão? A provação, a luta, a dificuldade, e ali nós somos queimados. E assim, o que Jeremias vê naquele processo, eu vejo como um processo na nossa vida, de crescimento, de santificação, de entrega total ao Senhor. E isso é muito individual, cada um de nós passa por um processo. Às vezes algo que dói mais para mim, você tira de letra. Talvez algo que para você é mais difícil, eu consigo superar com mais facilidade. Mas o fato é, tudo aquilo que o Senhor quiser fazer na minha vida e na sua vida, Ele vai estar por perto. É Ele que está fazendo. Deus não terceiriza. Deus é Ele quem realiza o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Então, quando Ele vê aquele vaso que representa, né, estragado, os defeitos, as imperfeições, as fraquezas, Ele não permite que aquilo seja descartado. Mas Ele também não permite que aquele vaso seja utilizado com as suas impurezas, com as suas fraquezas, com as suas falhas, e são as nossas marcas, né? Como pecadores nesse mundo, nós somos deformados pelo pecado, mas nós somos transformados pela ação do Espírito Santo e de Deus nas nossas vidas. Então, irmãos, do jeito que Deus mostra para Jeremias, que ele pode fazer algo novo para aquela nação, Ele fala para nós nesta noite, Deus pode fazer, Deus quer fazer tudo novo se for preciso. Então, se Deus quiser fazer algo novo da sua vida, não resista, não tente segurar, não tente evitar, não tente preservar nada. Se Deus quer que você abra mão disso, deixa Deus fazer da maneira que Ele acha melhor. E é assim que eu quero encerrar essa meditação nossa, dizer que nesta mensagem, nesta passagem, há uma mensagem que eu vejo aqui, um misto de esperança e também de advertência. Se você ler a narrativa de Jeremias, ela vai seguir com a história do profeta, que continua profetizando sobre o reino de Judá, após a morte de Josias, né, depois que Josias morre, o povo deixa
de adorar a Deus, deixa de servir a Deus. E na minha leitura anual, eu terminei essa semana de ler o livro de Jeremias. São 52 capítulos, aonde ele vai sempre instruir o povo a viver conforme os mandamentos de Deus. Nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum se nós abandonarmos a vontade de Deus, os planos de Deus, os mandamentos de Deus. Ele vai alertar o povo que se continuasse vivendo na idolatria, se continuasse vivendo distante de Deus, se continuasse ignorando os ensinamentos do Senhor, eles sofreriam as consequências. E ele fala da destruição da nação, ele fala da tomada da nação por aquele povo que viria e destruiria tudo. Então, nós podemos acompanhar nesse livro de Jeremias o empenho que ele tem em chamar o povo para se voltar para Deus. Nós vivemos um tempo, e eu repito, nós não podemos fazer nada sem Deus. Nós não seremos ninguém se Jesus não estiver nas nossas vidas. E nós estamos vivendo um tempo em que isso fica cada vez mais evidente. E que nós precisamos entender, e depender, e nos entregar, e contar tudo para Ele, e entregar tudo nas mãos dEle. Nós não temos o que esconder de Deus. Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Quanto mais nós resistimos, mais nós vamos sofrer, e mais nós vamos demorar para receber a bênção de Deus, ou desfrutar da alegria e da comunhão do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar com vocês antes de nós cantarmos o último louvor. Então, essa profecia desse vaso quebrado e do oleiro nos ensina a depender de Deus em todas as circunstâncias. Muitas vezes nós queremos ser independentes, né? Às vezes ficamos até insensíveis, mas Deus, na sua misericórdia, Ele nos chama para esse arrependimento e nos convida a nos entregarmos a Ele. Nós estaremos na mão do melhor cirurgião, do melhor arquiteto, do melhor que aonde possa estar as nossas mãos. E antes de orar, eu quero dizer para você, se você gostaria de mudar alguma coisa na sua vida, Ele pode fazer novas todas as coisas. Eu vou repetir aqui Paulo escrevendo aos Coríntios, que nós lemos hoje de manhã. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Deus pode fazer tudo novo. Como cristãos, nós devemos viver essas verdades e permitir que Deus nos molde para a sua glória e para que nós sejamos úteis a Ele. Amém? Então, se você precisa de mudança, coloque diante de Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós meditamos na Tua palavra, Senhor. Nós sabemos o quanto este profeta sofreu, enquanto ele gemeu, o quanto ele chorou, mas ele foi fiel ao Senhor. Lançado no poço, abandonado, ignorado, Senhor, nas suas mensagens, mas ele perseverou. E ele nos mostra, Senhor, nesta visão que o Senhor deu a ele, que nós somos como este barro, como esta argila nas Tuas mãos. Senhor, molda as nossas vidas. Quebra, Senhor, se precisar. E faz algo que honre, algo que glorifique, que nós possamos ser o que o Senhor quer que nós sejamos. Que nenhum orgulho, nenhuma vaidade, Senhor, nos impeça de sermos recipientes da Tua glória, do Teu Espírito Santo e do Teu amor. Abençoa o Teu povo, abençoa esses corações, Senhor, que estão sendo ministrados pela Tua palavra nesta noite. Dá graça, Senhor, derrama do Teu Espírito e ajuda o Teu filho e a Tua filha, Senhor, a suportar este tempo de transformação, este processo que o Senhor está fazendo. Eu não sei em que fase ele está, se ele está no fogo, se ele está, Senhor, sendo queimado agora, mas que o Senhor possa completar esta obra, para que sejamos, Senhor, vasos que honrem e glorifiquem o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor com esse cântico, antes de nós encerrarmos.